Muito bem, meus caros, nesse momento a gente vai ver as duas últimas transformações gasosas, aquelas que não tinham sido vistas ainda nos nossos estudos de termodinâmica. A primeira delas é a transformação adiabática. Entende-se por transformação adiabática aquela em que a quantidade de calor trocada com o ambiente externo é igual a zero. Dizer que Q é igual a zero é o mesmo que dizer que o gás não troca calor com o meio externo. Nessa situação é muito comum o problema camuflar a transformação adiabática ao dizer que o gás se expande ou se comprime muito rapidamente. Na expansão e compressão feita de forma instantânea, muito rápida, é como se o gás não tivesse tempo de trocar calor com o ambiente externo, e aí isso me indicaria uma transformação adiabática. Fiquem atentos quanto a isso também. Na transformação adiabática, se eu tenho novamente aquele desejo de reescrever a primeira lei da termodinâmica, no lugar de Q, de quantidade de calor, eu coloco zero, e reescrevo a primeira lei da termodinâmica desta forma: ΔU é igual a menos o trabalho. Esta é a primeira lei da termodinâmica adaptada para esse tipo de transformação. Lembrando que o que é realmente importante aqui é que você lembre que na transformação adiabática o gás não troca calor com o ambiente externo e a quantidade de calor nesse caso é igual a zero. Imagine um gás dentro de uma caixa de isopor de paredes bem grossas. O isopor, atuando com um excelente isolante térmico, vai minimizar muito a troca de calor com o ambiente externo. Naturalmente não existe um isolante perfeito, mas em várias situações na física nós trabalhamos com estas idealizações. A última das transformações é a mais complicada, na minha opinião, porque se trata de uma quantidade de informações um pouco maior. Eu estou falando sobre a transformação cíclica. Visualmente, é bem fácil de identificar uma transformação cíclica, porque, de uma forma geral, esse tipo de transformação é representado através de um diagrama que mostra os diferentes processos pelos quais um gás pode vir a passar. Aqui eu tenho um gráfico da pressão em função do volume, que mostra os 4 estados pelos quais um gás pode passar, devido aos sucessivos processos de expansão e compressão. Percebam que o gás, vamos imaginar que o gás se encontra inicialmente no estado A, e ele se expande, isto é, a pressão dele aumenta até atingir o ponto B. No ponto B, a pressão dele cai com volume constante até atingir o ponto C, depois de C ele vai para D, e D ele volta para o ponto A. E aí o processo se perpetua. Quando o gás parte do ponto A para o ponto B, vocês podem perceber que a pressão dele nesse processo AB é constante. Isso me permite identificar a transformação AB como sendo uma transformação isobárica. No trecho BC, o que permanece constante é o volume, indicando que esse trecho representa uma transformação isovolumétrica. No trecho CD, novamente, a transformação isobárica se faz constante pelo fato da pressão ser invariável neste processo. E, novamente, no trecho DA, nós temos uma transformação isovolumétrica. Percebam que aqui nós temos um conjunto de duas transformações, isobárica e isovolumétrica, que se alternam e se repetem com o passar do tempo. É isso que caracteriza uma transformação cíclica. A transformação cíclica pode ser entendida como um conjunto de transformações que se alternam e se repetem com o passar do tempo. É sempre assim, Rodrigo? Sempre na transformação cíclica vai ser isobárica, isovolumétrica, isobárica... Claro que não. Isso aqui é apenas um exemplo que eu utilizei para mostrar que é um conjunto de transformações que se alternam e se repetem com o passar do tempo. Pois bem, agora, quando o gás está inicialmente nesse ponto A, ele possui uma determinada energia interna que eu vou representar por UI, energia interna inicial. Quando um ciclo for completado,
ele volta a ter uma energia interna final, e é pelo fato do gás sempre voltar para o mesmo ponto de ele partiu que eu posso dizer que a energia interna inicial é igual à energia interna final. Se o início é igual ao fim, é porque não há variação de energia interna. A variação da energia interna é igual a zero numa transformação cíclica. Só que tomem cuidado, essa história da variação da energia interna ser igual a zero é só quando um ciclo for completado. É só nesta situação. A energia interna numa transformação cíclica varia ao longo do ciclo, só não varia quando um ciclo for completado. É por esse motivo que, de posse dessa informação, eu posso reescrever a primeira lei da termodinâmica. No lugar de ΔU eu coloco zero, no lugar de Q e W eu não coloco nada, e eu reescrevo esta primeira lei desta maneira aqui, ó. Só que eu só posso considerar que a variação da energia interna é igual a zero quando o ciclo for completado. Logo, eu só posso considerar que calor é igual a trabalho quando o ciclo for completado, pois esta informação foi retirada desta aqui, do ΔU ser igual a zero. Espero que tenha ficado claro isto também. Esta característica está condicionada com essa, que por sua vez está condicionada a esta situação aqui. Nós tínhamos visto há algum tempo atrás que quando nós temos um diagrama da pressão em função do volume, o trabalho ele pode ser calculado como sendo numericamente igual à área delimitada pelo gráfico. Aqui não vai ser diferente, só que você deve ficar atento quanto à área da figura que você vai tomar para calcular o seu valor. Porque nesta situação envolvendo transformação cíclica, a área que você deve considerar e que corresponderá supostamente ao trabalho é a área da figura interna. Não é a área de tudo que está abaixo do gráfico, é só a área da figura interna. Uma outra observação: se o ciclo ocorre no sentido horário ou no sentido horário também faz diferença, pois quando o ciclo ocorre no sentido horário, o trabalho é considerado positivo, ao passo que quando o ciclo ocorre no sentido anti-horário, o trabalho em questão é considerado como negativo. Nessa situação, eu sei se o ciclo ocorre no sentido horário ou anti-horário pelo sentido das setinhas. Vejam que as setinhas, neste meu desenho, estão indicando um ciclo que ocorre no sentido horário. Então, neste caso específico, o trabalho considerado seria positivo. Então, fiquem atentos quanto a isso. Na transformação cíclica, a variação da energia interna só é nula quando o ciclo for completado, e da mesma forma o calor vai ser igual ao trabalho somente quando o ciclo for completado. Na transformação cíclica, vou registrar esta informação aqui também. Na transformação cíclica, a energia interna pode variar ao longo do ciclo. Só não varia quando um ciclo for completado, que aí o gás retornará ao seu ponto de partida, mas ao longo do ciclo esta energia interna pode variar também. Muito bem, eu vou encerrar essa videoaula colocando uma nova ferramenta de comunicação. Na verdade, eu já tenho esse Twitter faz tempo, mas eu estou expondo isso nas minhas videoaulas. Se você tem uma dúvida um pouco mais pontual, mais direta, mais objetiva, siga-me no Twitter e aí entre em contato. Meu Twitter é @rdcon, RDCON, que aí a gente pode se comunicar de uma forma um pouco mais rápida, mas como eu mencionei,
tem que ser uma dúvida um pouco mais objetiva, até porque, como vocês bem sabem, tem um certo limite de caracteres e aí não dá para a gente ficar horas conversando na mesma caixa de diálogo. Ok, meus caros? Pois bem, isso é o que eu tenho a lhes dizer em relação a essas duas transformações que são inéditas. Fiquem atentos quanto às próximas videoaulas que a gente vai trabalhar sobre a segunda lei da termodinâmica e um dos assuntos que é mais cobrado dentro dessa área da física, que é o ciclo de Carnot. Um abraço e até a próxima.